Glórias a Deus, aleluia. Louvado seja o nome do nosso Deus, engrandecido seja o nome do Todo-Poderoso Deus. Glórias ao Pai, glórias ao Filho e glórias ao Espírito Santo. Aleluia. Mais uma vez, então, estamos proclamando o reino de Deus. Não há uma maneira melhor que seja através da palavra de Deus, palavra viva, e quando a recebemos em nosso coração, ela realmente realiza a obra de Deus em nós. Aleluias! Com certeza não voltará vazia. Glórias a Deus. Pastor Francisco Lucas, Igreja Cristã, Comunidade Cristo Reina. Oramos. Pai Santo, em nome de Jesus. Maravilhoso é estar na Tua presença, Senhor. Aleluias. E ter o discernimento, o convencimento, a revelação que Tu és um Deus de amor, de graça e de misericórdia. Um Deus que nos ama e que se compadece de nós. Aleluia. E que está sempre de braços abertos para nos ouvir, para nos livrar, para nos abençoar. Lembramos o Salmo 34, onde declara que os seus ouvidos estão atentos ao nosso clamor e os seus olhos sobre todos aqueles que o temem, que o buscam, aleluias, e que vivem uma vida de fato na presença do Todo-Poderoso Deus. Glórias ao Pai, glórias ao Filho e glórias ao Espírito Santo. Aleluia! Graças a Deus. Amém, queridos? Eu tenho aqui uma mensagem da Palavra de Deus e eu quero compartilhar com você. Aleluia! Nós temos que ser um povo que a cada dia vigia. Vigiai e orai. É a palavra de Jesus a cada um de nós. Aleluia! Você tem uma aliança com Deus, eu tenho uma aliança com Deus, então precisamos andar a cada dia segundo a sua santa e maravilhosa presença. Aleluia! Oh, glórias a Deus, louvado seja o nome do nosso Deus. Muito bem, o texto está ali em Mateus 26, 41. Mateus 26, 41. Diz assim: Disse Jesus, vigiem e orem, para que não caiam em tentação. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. Aleluia! Então a gente vê que o próprio Jesus nos exorta a viver uma vida vigilante a cada dia. Aleluia! Sabendo que nós estamos numa batalha espiritual e que Satanás se move, não é? A cada momento, para matar, para roubar e para destruir. Aleluia! Mas Jesus vem e Ele está em nossas vidas para nos conceder vida em abundância. Aleluia! Vida de verdade, segura, quando de fato o nosso coração está nele de verdade. Aleluia! Muito bem. Assim então está essa mensagem. Diz o autor do texto: recentemente li uma matéria sobre as caçadas do reino animal, mais especificamente sobre os felinos. As leoas, por exemplo, caçam ao anoitecer, num período em que suas presas estão mais distraídas e desatentas. Elas definem bem seu alvo em meio a toda a movimentação noturna. Veja bem, camuflam-se entre as plantas e se aproximam delas com muito cuidado. Quando chegam a cerca de 20 metros da sua presa, elas atacam com tudo. Aleluia! Então, veja bem, não é? Como a palavra de Deus é. E esse exemplo, né, da leoa, quando vai buscar o alimento.
para os seus filhos. Né? E veja bem o segmento da mensagem. Muitas vezes me pego ilustrando na mente a cena do texto da nossa leitura bíblica. Imagino Satanás como a leoa do exemplo anterior e as presas como as pessoas que andam distraídas com o pecado, que abandonaram a vigilância. De fato, ele é um adversário incansável. Aleluias! E o apóstolo Pedro declara, né, que ele anda ao nosso derredor. Aleluias! Para achar um meio de se manifestar. E seu intento é matar, roubar e destruir. Então, temos de fato que estar vigilante, segundo a exortação do próprio Jesus, nosso Senhor, o caminho, a verdade e a vida. Aleluia! Mas alegre-se, porque ele está ao nosso derredor. Quem está ao nosso redor é o anjo do Senhor. Aleluia! Glórias a Deus. E você pertence agora ao reino de Deus. Muito bem? Aleluia! Mas quem afinal são as presas fáceis? O próprio texto de Pedro responde: aqueles que não resistem ao mal, que não permanecem na fé, que não são vigilantes, nem estão sóbrios quanto à vida espiritual. Veja bem, querido, como é importante a palavra de Deus, que vem nos exortar a uma vida vigilante. Glória a Deus, aleluias. Veja bem, eu vou repetir essa parte, mas quem afinal são as presas fáceis? Aleluia, aqui está então. O próprio texto de Pedro responde: aqueles que não resistem ao mal, que não permanecem na fé, que não são vigilantes, nem estão sóbrios quanto à vida espiritual. A sobriedade é essa, aleluia, que nós pertencemos ao reino de Deus, que Satanás odeia a Deus e odeia também a nós, que somos seus filhos agora. Amém, amados? Mas diz a palavra de Deus: resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Deus nos deu autoridade, Deus nos deu unção para que possamos resistir toda a tentativa de Satanás. Mas por isso é necessário estar vigilante. Lá em Efésios capítulo 6 está escrito: tomai toda a armadura de Deus, para que você possa resistir no dia mal à investida de Satanás. Então, querido, escute uma coisa. Isso não é brincadeira, não. De fato, Jesus tem toda a razão, e claro que ele tem. Amém, amados? Aleluias. Vigiem e orem, para que não caiam nas tentações. Aleluias. Glórias a Deus. Muito bem. Seguindo então. Jesus instrui seus discípulos, conforme o versículo em destaque, a permanecerem atentos, vigilantes e em constante oração, ligadinhos em Deus, 24 horas, para não perderem o foco daquele momento. Nessa ocasião, o mestre os chamou para batalhar com ele em oração, mas os discípulos se entregaram ao sono, colocando-se como alvos desprotegidos. Aleluia! Que situação! Amém, amados? E quanto de nós podemos estar nessa situação? Então, desperta tu que dorme. Aleluia! E vamos ficar vigilantes. Em nome de Jesus, não vamos dormir, porque não somos da noite, somos do dia. Não somos das trevas, somos da luz. Aleluia! Glórias a Deus. Nessa ocasião, o mestre os chamou para batalhar com ele em oração, mas os discípulos se entregaram ao sono, colocando-se como alvos desprotegidos. Veja bem, todos que creram em Jesus, precisam estar vigilantes para não serem presa fácil, aleluia, do inimigo. Ô Jesus, um dia Jesus voltará e não queremos ser encontrados dormindo,
ou distraídos no pecado. Desvigilante, eu diria assim. Mas, às vezes, perdemos o foco e fazemos o que desagrada ao Senhor. Sabemos que Jesus é quem nos guarda, nos protege, nos livra de todo mal e nos mantém atentos ao que acontece ao nosso derredor. Aleluia! Ou ao nosso redor, aliás. A Bíblia nos instrui a vigiar e a andar no caminho de Deus e com Deus. Por isso, fiquemos atentos, pois somente com Jesus estaremos seguros contra todas as setas do inimigo. Aleluia! Última passagem, então, vigiamos enquanto estamos firmados em Cristo. Ele nos guarda. Glória a Deus. Para encerrar, então, mais uma vez, esse tema, vigiar. Aleluia. Você pode ler 1 Pedro, capítulo 5, versículo 8 e versículo 9 também. Mateus 26, 41. Vigiem e orem para que não caiam em tentação. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. Aleluia. Glórias a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Deus está aqui falando comigo, querido, sobre a questão, não é? Que envolveu Josué e o seu exército. A gente sabe do texto o que diz respeito à batalha contra Jericó. E vimos também que Josué, ele vigiou, não é? Ele colocou o exército e o povo em ação, claro, ouvindo a instrução que vinha de Deus, como você ouviu agora. Então foi algo sobrenatural. Amém, amados? Eles se consideraram, não é, segundo a lei de Israel, eles fizeram a Páscoa, cumpriram todo o ritual de purificação e foram para a guerra. E foi maravilhoso. Amém? No 7º dia, 7 vezes, então os muros caíram e eles invadiram e tomaram Jericó. Que glória! Eles estavam vigilantes. Amém? Só que na próxima batalha contra Ai, veja bem, Josué ficou cheio de segurança em si mesmo. Então ele conversa com quem? Com os seres humanos, com os seus comandantes do exército, os mais próximos, e perguntou: o que vocês acham? Aleluia! Então veio aquele conselho: não precisa. Ai, uma pequena nação, manda ali 3.000 pessoas e a gente vence. E assim procedeu Josué. Só que ele, em vez de buscar a Deus, não é? De colocar toda a tropa, aleluia, em vigilância, ele simplesmente confiou no homem. E maldito é o homem que confia no homem. Antes, confiamos em Deus. Então, o que aconteceu? Ai, uma cidade pequena, eles foram vergonhosamente derrotados. Sabe por quê? Porque não vigiaram. Nós teremos várias batalhas nessa vida. E se nós procedermos que nem Josué contra Ai, com certeza seremos envergonhados. Vigiai e orai, porque vosso adversário anda ao derredor. E assim vai ser até o último dia. Amém, amados? Mas entenda uma coisa. Cristo daquela cruz já derrotou Satanás. Se você está em Cristo de verdade, vigilante, vivenciando essa realidade a cada dia, pode ter certeza, chegaremos lá. E lá não haverá guerra, não haverá batalha, Satanás será lançado no lago de fogo. Aleluia! Ele e seus demônios. E nós habitaremos eternamente com Deus. Você leia lá Apocalipse, capítulo 21, meu amado, e seja edificado poderosamente. O que Deus espera de você é exatamente essa palavra que você ouviu. Vigiar e orar. Amém? Levar a sério. E creia, Deus, Ele te leva a sério. Portanto, precisamos realmente entrar no reino de Deus. Nascer da água, sim, mas acima de tudo, nascer no Espírito. Aleluia! E de fato,
viver a cada dia essa maravilha na presença de Deus, sabendo que é um Deus presente, um Deus pronto a nos guardar, a nos livrar e nos abençoar. Aí está então essa palavra abençoada para você. Amém? De onde ela veio? Presente diário. Aleluias. Presente diário. Glória a Deus. RTM Editora. Está aqui. Tá certo? Se querer encomendar ele, é uma maravilha. São uma mensagem diferente para cada dia do ano. Aqui está aqui, ó, www.rtmbrasil.org.br. Aqui a gente mata a cobra e mata o pau. Aleluias! Oh, meu Deus! Santíssimo Deus, Pai querido, em nome de Jesus. Tua palavra, ela é